Pronto, estamos gravando, então estamos literalmente no ar, né? Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos Boa lá, pessoal. noite. Vamos começar então, né? Vamos começar. Quem assistiu o filme aí, né? Ou quem não assistiu o filme, não teve oportunidade, só para eu ter uma ideia aqui, só para a gente não ficar. é, não assistiu a Larissa, tudo bem. Quem mais não assistiu? Então, eu acho que todos assistiram, né? Então, tirando aí a Larissa, tá bom? Então, assim, é, é um filme, também não assisti o Thiago, né? É um filme, assim, que eu adorei, assim, a nota que eu daria para o filme seria uma nota aí máxima, né, de avaliação. É, o Pasolini, ele é um cara, a Fenice também não assistiu, né? O Pasolini é um cara, é um cineasta muito intenso, né, com enredos, né, muito interessantes, né? Eu já tinha assistido algumas coisas dele antes, assisti um clássico dele que é o Medea, né? Que ele coloca nada mais nada menos do que Maria Callas para ser a Medeia, né? Medeia que está cada vez mais atual, principalmente aqui no Brasil, né, gente? Porque não no sentido de ter uma Medeia, mas de que há pouco tempo atrás tivemos um crime, né, horrendo aqui no estado de Goiás, né, de um pai que não aceita, né, a traição, o abandono da esposa e acaba, né, assassinando os filhos, né. É o básico do roteiro da Medeia, né, a mulher abandonada, né, que, que acaba se vingando ali, sacrificando os filhos, deixando aquele homem sem nada, né. Então, assim, o Pasolini é um cara, um cineasta muito intenso. Já tive um professor aqui na Universidade de Brasília, de filosofia, que estudou o Pasolini no seu doutorado, né? Ele foi orientado pela Marilena Chauí. Então, assim, Pasolini, ele acabou passando pela minha vida em algumas fases, né? Hoje em dia eu estou mais afastado, porque eu faço medicina, não trabalho mais tanto com estética, né? Mas, assim, eu adorei a obra, é fascinante, assisti em dois pulos, né? Dois pedaços a obra, porque era muita coisa para pensar e para anotar, né? No meu documento aqui do Word, aqui eu anotei pelo menos umas 7 páginas, assim, né, de coisas, né? Então, a Larissa falou aqui, o Pasolini também faz As Mil e Uma Noites também, exatamente. E aí, pessoal, vamos lá, então. Eu quero agora a ajuda de vocês para sensações e emoções. Quais sensações, sentimentos, emoções que vocês tiveram, né? Ou que vocês perceberam dos personagens aí do filme? Contem para mim. Vamos lá. Quero uma pessoa já aí me ajudando com uma dessas coisas. Vamos lá. Se eu falo. Vamos lá, Pedro, pode ficar à vontade. Bom, eu, eu particularmente não senti nada com o filme, porque eu acho que é um filme, é, ele tem uma linha que ele é linear. Eu tive essa impressão. O filme não tem assim grandes altos e baixos, né, assim de circunstância, de mudança contextual. Então, eu percebi que a mudança que tem no filme, ela é interior, nos personagens que estão ali dentro daquele contexto. E quando aparece, eu não lembro o nome dos personagens, mas quando aparece aquele rapaz, né, ali naquela família, ele fica ali por pouco tempo, né, ele fica
passa uns dias ali e ele, as pessoas ficam assim impressionadas, ficam é, seduzidas por ele, né? Elas têm uma espécie de não quero estar perto de você, né? Eu quero ter você aqui conosco, comigo, no caso. Eu quero ter você presente aqui na minha vida. E aí ele vai embora, né? E a partir do momento que ele vai embora, isso traz uma angústia muito grande para cada um. E aí cada um daqueles personagens que conviveram com ele ali naquele cenário, vai ter a sua própria experiência da ausência desse desse sujeito. Então, cada um vai viver ali, a partir dali, com a sua dor, vamos dizer assim, né? Mas só que ao mesmo tempo que ele vai embora, ele dá um presente para cada um. E aí ele entrega alguma coisa ali para aqueles personagens e cada um vai fazer com esse presente alguma coisa, né? Eles passam aquele momento de angústia. Tem até uma que é a empregada, ela se transforma, né? Ela vira ali uma espécie de santa, ela é venerada, ela é adorada ali pelas pessoas do vilarejo em que ela habita, né? E então cada um ali vai receber aquele presente e vai fazer alguma coisa com aquilo. Legal, Pedro, legal. Então, assim, ó, já consegui mapear aqui da sua percepção, né? Olha aqui, ó. A ideia, uma sensação de perigo, né, que os personagens viveram, né? Eles têm, né, essa sensação de perigo, né? A angústia, né? Tá aí mais uma sensação, mais uma emoção aí. Melancolia, né? Dor, né? Então, estamos mapeando aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Ideias e conceitos que eu consegui captar aí, Pedro, de você. Olha, o contexto e as subjetividades parece que elas têm dinâmicas diferentes durante o filme, né? Então, enquanto que parece que o contexto ele parece um pouco bastante inalterado, as subjetividades ali estão a todo vapor, né? Parece que cada um após a perda do visitante, é assim que ele é nomeado pelo Pasolini, né? Como o visitante, é alguém que está ali transitoriamente, né? Como um trem passando na estação, né? Então, parece que após a sua ida, após o trem passar, cada subjetividade responde de uma maneira diferente, né? Interessante isso. E é claro a questão da dialética entre presença e ausência, né? Essa é uma dialética muito forte do filme. Vamos lá, Davi, fique à vontade, pode falar. Eu acho que é um filme extremamente complexo, no sentido quase filosófico. O Pasolini ele é um diretor que sabe trabalhar muito bem com isso. Eu já assisti uma outra obra dele, chamada Saló, ou 120 Dias de Sodoma, e é um outro filme que eu acho que é muito, tem muito disso que ele consegue trabalhar. Ele deixa essa sensação de uma certa, não é muito usual que a gente vê no cinema ou na indústria cinematográfica. Para mim, esse filme conseguiu funcionar muito próximo de uma parábola, quase como um sentimento, um experimento filosófico. Ele constrói como uma hipótese inicial, em que ocorre também um evento perturbador ao longo da trama e dos atos do filme, e depois vemos as consequências inevitáveis dele. E eu também notei que ele faz muitas críticas a esse filme. Mas o também ele é muito bom nisso, em deixar críticas, às vezes implícitas e às vezes explícitas, nas obras dele. Como ele fez no filme Saló, ele deixou extremas críticas à sociedade burguesa ou a pequenas coisas da sociedade mesmo, de uma maneira mais, por uma perspectiva da sociedade. E nesse filme não é diferente. Também, para mim, funcionou como uma crítica à burguesia italiana no período do pós-guerra.
eu fiz umas anotações aqui sobre isso e para mim acabou funcionando muito comigo nesse sentido, nesse conceito. Tem uma organização de ordem, cultura, as interações sociais, de educação, rotina entre as pessoas, e para mim acaba que tem muito disso ao longo da trama, dessa crítica. Tem essa sensação, o erotismo, a forma como ele trabalha o erotismo nesse filme, é uma forma bem simbólica também para mim, quase como uma linguagem própria, talvez. Mas eu senti muitas coisas ao ver esse filme. Não é normalmente o que a gente vê quando a gente espera assistir algum filme, mas os sentimentos que eu senti e que talvez me deixaram foram uma certa melancolia ou um mistério acerca da trama. Mas é um filme que, de fato, me chamou atenção e que me causou interesse. Ele dá certas lições e dá certas promessas também, às vezes, e acaba que é um filme que é muito difícil da gente ver normalmente como ele, mas é muito simbólico e no sentido bem filosófico da coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Então aí temos sensações, né, que você teve, né, de curiosidade, de mistério, né, de algo a ser ali revelado durante o filme, né? É algo que também me tocou também, né? Assim, é um filme que te provoca o tempo todo. Ele te provoca, né? Ao mesmo tempo que ele tira uma camada do real para te mostrar alguma coisa, depois de tirar aquela camada, de revelar algo, tem algo ainda para ser revelado, né? Uma das coisas que começou a me chamar a atenção mais ao fim da obra é exatamente, e que até se aproxima bastante com, por exemplo, aquele filme Beleza Americana, né? Não sei se vocês já assistiram, né? Que é aquele final entre que o Paolo, né, que é o industrial, né, o burguês, que ele chega na estação de trem e que ele está lá sofrendo com a ausência, né, do visitante, e ele encontra lá um jovem até parecido, né, com o visitante lá, ele começa a se conectar, né, com aquele jovem, né, aquela tensão que eu achei que aconteceria em Beleza Americana, né, que foi a tensão homossexual, no caso, né, a tensão homossexual, né, do veterano de guerra lá, de Beleza Americana, que julga o filho, que acha que o filho pode ser gay, e que, na verdade, ele é gay, né? Então, eu estava pensando, como eu nunca tinha assistido o filme, era a primeira vez, eu pensei que ele ia dar esse salto, né, como revelando-se, né, saindo do armário, né, como dizem por aí. E não foi o que aconteceu, né? Ali, na verdade, a nudez do final do filme, né, é uma nudez das aparências, das futilidades, das artificialidades da burguesia, né? E até mesmo, é claro, uma coisa que é importante no filme é a questão da hipocrisia, né? Então eu achei que ele era uma nudez, né, da hipocrisia, voltar ao nu, ao cru, ao real, ao corpo, a uma mínima verdade que é pisar no chão descalço no deserto, né, sentir o sol batendo no rosto, passar sede, fome, gritar, né? Então eu acho que a hipocrisia faz parte também como uma ideia que está aí passando, né, durante o filme. Então é isso, assim, é um filme que ele é uma cebola, vamos dizer assim. Você tira ali uma camada, logo tem outra e você pode se perder tentando se afundar ali e aprofundar aquelas camadas, né? E é isso que faz do filme ser um filme genial. E é isso que faz do filme ser um objeto de discussão aqui hoje entre nós, né? Ele é interessante por isso. E interessante também essa questão da parábola como linguagem, eu acho que isso faz todo sentido, né? Estamos lendo Assim Falou Zaratustra, né? Um livro cheio de parábolas, né? Cheio de analogias, parábolas, né? Para realmente criar uma atmosfera de lição, né? De mostrar, olha, eu vou mostrar por meio de parábola o que eu quero falar em termos filosóficos, morais, né?
Então, a parábola como linguagem, levem aí também para o Zaratustra, para a leitura de vocês, para quem estiver lendo, né? A crítica à sociedade burguesa já começa desde o início do filme, né? O prólogo do filme, antes da vinheta, né? É exatamente uma greve, chão de fábrica, né? Será que a burguesia, como agente revolucionário, pode realmente levar, né, ao desenvolvimento econômico do proletariado sem perder com isso? Né? Essa é uma crítica, né? E aí temos a questão do erotismo, uma coisa que está presente no filme, né? O nosso visitante, ele é um sedutor, né? Então, claramente aqui a referência a um clássico aí do teatro e da ópera, que é o Dom Juan, né? Eternizado tanto pelo Mozart, tanto também pelo Molière, né? O Dom Juan, essa figura, né, que está ali, que sabe do seu poder de sedução e utiliza isso como realmente como um instrumento de dominação, né? E a hipocrisia é uma coisa importante também aí do filme, né? E a hipocrisia e a questão da vergonha, né, pessoal? A questão da vergonha, né? Então, como a gente percebe a vergonha, né, que eles têm, né? A mulher que tenta encontrar após a ausência do visitante, tenta encontrar ali algum corpo, alguma presença que a agrade, que supra aquela lacuna que ela está sentindo, né? E ela sente vergonha, nojo, né? Outro sentimento que a gente percebe também, né? Então, é aquilo, como tudo vive nas aparências da burguesia, de manter um certo status, né? Então, muita vergonha, muita coisa está sendo escondida ali. E muita coisa é feita o quê? Na calada da noite. Muita coisa é feita no detalhe, na sutileza. Veja uma cena, por exemplo, lá do Pietro, né? Que é o menino, né? O jovem, o filho lá do industrial, que homossexual e que chega, né, na calada da noite enquanto o outro está dormindo e tenta ali meio que, né, ter algo sexual ali com o outro, né, assedia o outro sexualmente, basicamente é isso, né? Então, assim, é a vergonha, é a hipocrisia, é aquilo que é feito de maneira soturna para não desagradar ao público, para não desagradar aqueles que estão julgando aquela classe social, né? E aí, mais uma ideia também, claro, e aí manifesto isso no filme, né? A questão da luta de classes, né? Vamos lá, mais pessoas aí para falar. Vamos lá, pessoal. Mais sensações, emoções, ideias. Vamos lá. Podem ir apertando aí a mãozinha, podem ir entrando na fila aí. Vamos lá, Andréia. E aí, querida, como é que você tá? Cadê a Andréia? Oi, Bruno. Oi, apareceu ela aí. Como é que vai? Tô bem, consegui chegar agora. Ah, que bom. Mas estamos ainda aqui no comecinho aqui. Temos ainda mais meia hora de encontro. Tá bom, beleza. Fique à vontade aí. O que você gostaria de falar sobre sensações, emoções que você teve, impressões, ideias? Nossa, eu assim, eu assisti o filme. É o filme, né, que a gente tá vendo? É o filme, Isso, é né? sobre o filme, isso. Caramba, o filme eu achei muito louco, porque ele teve um contato com todo mundo da família, né? Isso me deixou um pouco assim estranha, porque eu não estava entendendo muito isso, e aí comecei a assistir o filme, e o que me chamou mais atenção, assim, uma sensação assim, foi daquela menina, né, que teve tipo uma histeria ali, ficou paralisada. E assim, Exatamente. eu achei muito atual, assim, porque assim, numa época que era muito conservadora, né? Era uma família muito conservadora ali, e de repente aparece uma pessoa que é muito desprendida, muito desapegada, muito, sei lá, me causou uma estranheza, assim, um pouco, nesse sentido. Uhum. Da intimidade com muita gente da família, né? É, um contexto muito familiar, e ele conhecia todo mundo da família, tinha muito vinculação com toda a família. Uhum.
É isso, assim, eu achei muito radical, entende o filme? Ele é um filme bem intenso, né? Bem Bem intenso, intenso. bem E intenso. Pasolini, qualquer filme que você pegar do Pasolini, André, vai ser daí para pior. Caramba, Daí para pior. pois Então, assim, é. então, olha só, então temos aí a questão do catatonismo ali, né, da Odetta, né, Odetta, Sim, né, a sim. Odetta, ela, ou seja, ela fica catatônica, né, ela fica ali, em psiquiatria, a gente pode trabalhar com a ideia, né, daquele catatonismo de um surto psicótico, né, É, exatamente. então Mexeu ela, muito com ela ela. realmente ali, ela dá uma surtada, né, ela fica catatônica, né. Me assustou, sim. É, Ou seja, os impactos dos afetos na saúde mental. Né? A gente tem que pensar nisso. Né? sim. Quem aqui já não passou uns perrengues aí da saúde mental por questões de afetos, né, mal trabalhados, né? Todos nós. Né? E aí o que nos leva a pensar numa ideia de amor como fundamento da vida. Né? Para eles ali, perder aquele amor, né? Perder aquele objeto amado ali, ou aquele objeto que dá a eles um mínimo de sentido à vida, né, é questão de morte. Né? Então, aqui o amor é um fundamento da vida deles, o que nos leva a uma ideia de romantismo. O filme tem um quê de romantismo, ou seja, se não dá para viver com esse amor, é melhor nem viver. Né? Então, a gente viu isso aí, por exemplo, em Romeu e Julieta, a gente viu isso daí em Antônio e Cleópatra, do Shakespeare, a gente viu isso daí em Os Sofrimentos do Jovem Werther, aqui do próprio Goethe. Né? Então, são aí inúmeras referências aí do amor de perdição, né? Romeu e Julieta, Antônio e Cleópatra, e, por exemplo, também o Werther. E aí, falando sobre questão de sentido da vida, né, concordam comigo aí que é um dos temas, né, uma das ideias mais basilares aí da obra é a questão do sentido da vida. A vida tem algum sentido, né? Ou mais além, será que a vida, na verdade, é vazio, com valores falsos, como diz, né, a Lucia, ou a Lúcia, né, que é a esposa, né? O que nos lembra também a questão da infidelidade dela, né, com o visitante, nos lembra claramente aí Madame Bovary, não é verdade? Trabalhamos Madame Bovary aqui já no clube, né, o livro. A questão da mulher casada, né, a questão do desejo, a questão, né, de estar ali numa situação vergonhosa, mas ao mesmo tempo prazerosa, né, de traição, né, de infidelidade. Né? Vamos lá, colegas, o que mais? Quem mais está por aí, quer ajudar nessa montagem aqui da nossa matriz aqui? Fiquem à vontade aí, viu? Fenícia, o Hugo, Larissa, fiquem à vontade. Senão eu vou tacando para frente aqui. Eu tenho muita coisa escrita aqui, eu posso falar de bastante coisa, e aí vocês podem ir completando também. Então vamos lá, então. Deixa eu pegar, então, mais alguma coisa aqui. Pode ir falando, né? Então tá bom, beleza, vamos lá. Vamos falar da capa do filme? A capa do filme é uma coisa interessante, uma das capas do filme, né? Mas a principal capa que nós temos aí é exatamente essa daqui, né? Ó. A que figura remete vocês isso aqui, né? Abrir imagem numa nova guia aqui. Então, essa imagem, esse ícone aqui do nosso visitante, o que vocês lembram ao olhar essa imagem aqui? Exatamente, o Thiago aí, né, já deu um chute aí, Medusa, com certeza, viu? Com certeza, ou seja, é o nosso querido aqui visitante, né? Ele funciona como uma medusa lá da mitologia. Né? Quem está ali, Sim, quem troca algo com esse sujeito, vai ficar o quê?
imobilizado, vai ficar catatônico, né? Ou seja, vai ficar paralisado, vai ficar ali enfeitiçado. Era um encantador, né? Encantador de pessoas. Exatamente, é um encantamento, né? O que nos leva aí a referências, né? Então, com a questão da Medusa, tá? A questão da Medusa. E eu vou citar aqui uma escultura do Bernini, tá? Nós temos, né? Vou colocar aqui o link e Bernini. Temos também a questão das sereias, né? O canto das sereias, tá? Nós temos, por exemplo, lá em Odisseia, né? Ou seja, o que faz, né, o nosso querido Odisseu no canto do Odécimo da Odisseia? Ele se sacrifica em prol da nau para ouvir o canto das sereias. E aí o que ele faz? Ele coloca todos ali com cera nos ouvidos, continuem remando com cera nos ouvidos, não escutem a sereia enquanto eu vou aqui me amarrar ao poste para ser objeto aí, amarrado para não saltar na água e continuar. Eu vou ser aqui o capitão de vocês, eu vou me sacrificar e vocês vão continuar remando, né? Então, o nosso visitante aqui, ele tem esse quê de Medusa, ele tem esse quê de sereia, né? Concordam comigo? Eu estou falando bobagem? Eu não estou falando bobagem, né? Não, e ele aceitava todo mundo, né? Ele aceitava a menina, ele aceitava a mulher, ele aceitava o filho. Cara, ele não tinha muito, assim, aí não tinha, eu vou escolher essa aqui, eu vou escolher essa pessoa. Não, ele aceitava todo mundo. Exatamente. Então, assim, todo mundo estava sendo afetado por ele, né? Essa obra do Bernini, que eu estou falando para vocês, eu vi essa obra lá nos museus capitolinos, lá em Roma, tá? O museu onde tem a famosa loba, né? Com Remo e Rômulo. E aí nós temos essa Medusa aqui do Bernini, ó. Quem já teve a oportunidade de ver, né? Uma obra belíssima. O Bernini é um dos maiores escultores aí do nosso Ocidente, né? E aqui nós temos aqui a famosa Medusa, né, do Bernini, que está lá nos museus capitolinos. Em Roma, tá? Tem também a clássica obra, né, do Caravaggio, que está lá na Galeria Uffizi, em Florença. Né? Infelizmente, eu não visitei a Galeria Uffizi, porque estava numa reforma lá, e aí é um dos museus que eu tenho ainda em dívida na minha vida. Né? Mas era só para contextualizar aqui, só para dar um pouco da questão das artes aqui. Vamos lá. Olha aí, Gabriela está entrando aqui e a Brígida gostaria de falar. Fique à vontade, Brígida. Oi, tudo bem? Eu não tinha percebido essa referência da Medusa, mas eu achei muito interessante porque entre as górgonas, ela representa a espiritualidade. Uhum. E uma coisa que o filme me lembrou foi de Hamlet, numa parte que ele fala com a mãe dele no final, que ela fala assim para ele, você virou meus olhos para dentro. E é isso que a Medusa faz, basicamente. Ela faz as pessoas se depararem com elas mesmas e elas ficam petrificadas de horror. Simbolicamente, né, claro. Sim, sim. E no filme, é basicamente isso que ele faz mesmo. As pessoas olham para elas mesmas e elas ficam... quando elas se veem, quando elas viram o olho delas para dentro, elas ficam petrificadas de horror. E cada uma reage a esse horror de uma maneira, né? A única que aceita esse horror seria a empregada, que ela fala assim, não, realmente... eu aceito, ela usa essa culpa para se redimir, né? Os outros não, eles reagem de maneira a se prejudicarem, né? Vamos dizer assim, eles reagem de maneira que eles não suportam aquele horror, né? Punitivas, né, Brígida? Eles se punem, isso, né? punitivas, isso, essa é a palavra, obrigada. Então já temos aqui coisas interessantíssimas, né, que vão ressoar aí na leitura do Zaratustra de vocês, tá? A questão da punição, a questão do excesso de conhecimento, né? O excesso de entendimento, o excesso de razão, que pode ser tanto muito bom, ou como também pode ser um veneno, né? Então, quando eles olham para eles mesmos, né, eles sentem ou horror
ou libertação, como é o caso, por exemplo, da Emília, que é a empregada, né? A Emília, interessante que quando a Emília sai e entra uma outra no lugar, ela também é chamada de Emília, ou seja, já mostra aí uma certa insignificância, né, ali do trabalhador, né? Uma invisibilidade do trabalhador enquanto identidade, né? É uma massa de trabalhadores, apenas isso, né? São apenas horas de trabalho, né? Apenas salários, né? Não são pessoas. Pessoas são aqueles da distinção da classe média ou da elite, né? Então, assim, ela já fica ali invisibilizada, né? Mas ela, a partir do momento que ela conhece, sente, percebe o que está acontecendo com a presença e a ausência do visitante, ela, né, busca outros caminhos. E é o que acontece, né? Cada um ali vai buscar uma certa punição, mas também pessoal, o que eu acho que é interessante, até mesmo para a nossa mentalidade ocidental, que é a questão da redenção, né? Então, para alguns, a ideia pode ser de redenção, e para outros pode ser uma ideia de punição, né? Então, o que é interessante nesse filme é perceber que cada um ali vai seguir um caminho, não é isso? Então, cada um vai tentar meio que sublimar, como dizem lá na psicanálise, né? Vão tentar ressignificar, né, os seus caminhos de maneiras diferentes, não é isso? Contem para mim aí, ó. Ressignificar suas vidas. Então a gente percebe que a esposa, né, a nossa querida Lúcia, ela vai inicialmente tentar ressignificar a trajetória dela a partir do sexo, né? Ela busca um outro jovem muito parecido, né, bonito, atraente, parecido com o outro para suprir aquela carência. Mas logo depois ela vai em direção ao quê? A religião. Ela entra numa igreja, né? Enquanto que o nosso querido Pietro, qual o caminho que ele segue a partir do momento da ausência do visitante? Qual que é? A arte. Então, ele vai se dedicar cada vez mais à arte. Enquanto que a nossa querida Emília, a doméstica, a empregada ali, né, que trabalha, a governanta, né, ela já parte para um caminho de santidade. Ou, melhor, até mesmo de castidade, de ascetismo, vamos dizer assim. Coisa que vai ressoar na leitura de vocês, Zaratustra. Eu estou falando bobagem? Eu estou. Então, isso aqui tudo vai ressoar lá no Zaratustra. E o nosso querido Paolo, que é o industrial, o burguês, ele começa a pensar o quê? Olha, eu vou então... Ele fala isso no filme, né, gente? O que aconteceria se eu abrisse mão de tudo? Se eu abrisse mão da fábrica e dos operários? O que aconteceria? Será que ele perderia o sentido da sua vida? Parece que não. Parece que não. Né? Ele perdeu o sentido ali de viver, né? Enquanto ele perdeu o seu querido amigo ali, companheiro. Né? Então nós temos ali então o caminho, né? Um caminho já de desapego. Né? Desapego material. Ou um desapego, podemos falar, de aparências, que é quando ele pensa em abandonar isso, a vida dele como industrial, como burguês, que é quando ele tira as roupas ali e sai completamente nu, né, ali em Milão. O filme se passa em Milão, né, interessante isso, notar isso, né. As cenas, toda a cidade, ela a cidade é personagem do filme. Eu vou mostrar para vocês aqui até em obras de arte, aqui até em pinturas do Giorgio de Chirico, que é um pintor grego e também italiano, né, um greco-italiano, né, e que pintou ali no século XX, influenciou bastante o surrealismo também, né. Eu vou mostrar para vocês o quanto que a cidade acaba sendo protagonista também, né.
Então nós temos isso aqui, ó, eles vão ressignificar a vida deles baseado no sexo, na religião, na arte, ou na castidade, né, no ascetismo, no desapego material, nas aparências, né? Então, quando a gente assiste o filme de maneira despretensiosa, a gente pode deixar de captar essas coisas aqui, viu? E é por isso que é importante a gente estar aqui agora, para exatamente a gente não deixar escapar essas temáticas aqui. É ou não é? Né? Vamos lá, mais coisas então, né? Não podemos deixar de esquecer, claro, né, a referência muito óbvia, né, a morte de Ivan Illich, né? Afinal de contas, o nosso industrial lá, né, o Paolo está nas últimas, ou está doente de alguma maneira, né? E a morte de Ivan Illich, do Tolstói, foi colocada ali, é uma base do filme, né? Ou seja, um sujeito ali de grande nome, um cara importante na sociedade, está nas últimas, né? E ele começa a perceber os preconceitos, as hipocrisias, as aparências, as futilidades da sua classe, e começa a tentar ressignificar a vida, dar algum sentido, mesmo que seja no final da vida, né? E aí ele se aproxima, né, de um cara mais jovem. Então a referência e a montagem em cima da morte de Ivan Illich que é muito clara, né? Vamos lá, mais coisas. Não, e é legal, você está falando aí do livro, e é legal porque eu ganhei ele de lá na festinha lá, né, que teve no Amigo Oculto, no final do Amigo ano. Oculto. E aí, assim, eu tô assistindo um filme que eu tô super estranhando, assim, aí daqui a pouco eu vejo ele lendo o livro, eu falo, caramba, já li esse livro. Cara, muito fera. Isso é cultura, né, gente? É cultura. Você tá ali, pensa que não, você tá em conexão, né? Vamos lá, pessoal. Mais sensações, mais ideias, mais conceitos. Me deem, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Estou que nem a família de burgueses aí. Quero mais. Na Vamos lá. verdade, ele foi desafiador, né? Ele desafiou muita gente, assim, né? Lá no filme. Ele foi provocativo. Ele colocou como se fosse uma coisa assim, caramba, isso é normal, vocês não conhecem isso, né? De se envolver com muitas pessoas ao mesmo tempo, assim, isso me chamou um pouco de atenção. Caramba, como assim? Vocês estão estranhando isso? Eu tô tendo um caso com fulano, com fulano e com fulano. Isso é comum para mim. Eu senti um pouco isso. Legal, legal. Então nós temos aí uma multiplicidade de afetos, né? Então, ou como a gente pode, o nosso querido filósofo Spinoza fala disso, né? O mundo nada mais é do que um tumulto de afetos, né? Um tumulto de afetos, né? Uma multidão de afetos. Então, é gente para todo lado, né? E aí, outra coisa que é interessante sobre esses afetos, que eu percebi, é a questão do consumo dos afetos. Vamos parar para refletir, vamos deixar mais agudo esse pensamento? Olha só. A classe burguesa, os burgueses, os privilegiados ali, os ricos, né? Eles estão acostumados ao quê? A ter pessoas aos seus pés, a ter carros, viagens, casas, mansões, a ter produtos, mercadorias, serviços à sua disposição, né? Só que eles não podem comprar um afeto como, por exemplo, o que ele estava lidando, né? O visitante. Aquilo foi orgânico, aquilo foi natural. Essa é uma dialética que faz parte do filme. A dialética entre o artificial e o orgânico. Entre aquilo que é provocado por mim, com intenção, e aquilo que ocorre naturalmente, de maneira orgânica, né? Então, entre o orgânico, né? Então, essa daqui é mais uma das dialéticas aqui que estão no filme. E aí pensem só, eles não podem comprar o amor, eles não podem comprar o tempo daquele sujeito. Como pode a burguesia, né, nessa luta de classes, que se sustenta comprando o tempo das pessoas e dando um salário em troca, não poder comprar o tempo da sua medusa?
Isso, para eles, faz com que isso incomoda a própria essência de burguês. Né? Então, o consumo dos afetos, né? A ideia de que o amor não se compra. O amor não se compra. Essa é o quê? Uma provocação do filme pra gente. Ó. Uma provocação do filme pra gente. Né? Vamos lá, quem levantou a mão? Pedro. Pode falar, Pedro. Só um complemento das coisas que foram faladas até agora. É, o visitante, de certa forma, ele desestabiliza aquela família. Ou seja, o que ele faz ali, uma mudança de cosmovisão, de visão de mundo. Então, eles tinham ali, até então, viam a realidade de uma forma, aí o visitante chega, eles passam a encará-la de uma outra forma, a começar a ver de outra forma. E isso que você falou, né, dessas coisas sobre a religião, a arte, a santidade, é como se o visitante fizesse com que aquelas pessoas tocassem em algo transcendente, ter uma experiência com o transcendente, que elas até então não tinham. Porque, como diz lá na música Panis et Circenses, né, são as pessoas que estão na sala de jantar, que Isso, estão ocupadas em nascer e morrer. isso. E ponto final. Exatamente. E aí a gente tem que colocar aqui, então, né, a referência da música, né? Que lá no encontro eu vou trazer uma outra referência ligada a essa música, tá bom? Eu já vou trazer para vocês aqui já o spoiler, que é Ouro de Tolo do Raul Seixas, né? Uma outra música que trata mais ou menos dessa pasmaceira que é a vida da burguesia ou da classe média, né, que fica esperando no seu apartamento a morte chegar, né? Então, ela é tão conformada já com a sua estabilidade que ela espera até mesmo uma nave espacial, né? Até mesmo um objeto não identificado voador aparecer para ser algo diferente, porque ela já está insensível a tantos afetos, a tantas mercadorias, a tantos serviços, né? Então, o pão e circo aqui, né, dos mutantes aqui, se encaixa bastante aqui nessa crítica da burguesia. Você tem total razão sobre isso. Mais alguma coisa, Pedro? Continue. Pode continuar aí. Eu vou pensando aqui, mas por Vai enquanto. pensando aí. Eu Por tô enquanto só não, vou tô pensando. causando aqui, né? Desestabilizando vocês, né? Vamos lá. Temos apenas mais 10 minutinhos, tá? Vamos lá. Fala, André. Você ia falar alguma coisa? Não, não, eu gostei muito aí da fala do. Qual é o nome dele? Esqueci agora. Pedro. Do Pedro. Nossa, muito bom, Pedro, sua fala. Isso aí. Vamos lá. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma sensação, emoção que vocês perceberam no filme? Olha o Davi. Vamos lá, Davi. Conte. Desabafa. Conta pra gente aí. Só como um adendo também, todas as falas foram muito interessantes e acredito que tocam muito bem no âmago do filme, no que o filme quer dizer, mas também é algo que eu pensei simbolicamente ou talvez metaforicamente, e isso é sobre o visitante, que ele pode ser interpretado como se fosse talvez Cristo. Ele lembra isso, um tipo de anjo anunciador, um tipo de algo divino, algo que não é desse mundo, de outro plano. Porque, se eu não me engano, apesar de tudo, eu acredito que Pasolini não era um homem religioso, o diretor do filme, mas ele conseguia trazer esse tema da religião muito para seus filmes. Tanto que isso talvez de forma crítica, como contemplativa. Ele criticava, sabe, essas instituições. E, apesar de tudo, ele conseguia trazer muito bem para os filmes que ele fazia. E acredito que ele pode ser lido como isso, o visitante. Ele não é alguém moral, claro, no sentido da palavra literal, ele não é alguém moral, mas ele simplesmente revela ou traz para aquelas pessoas da casa, para a família, um tipo de vazio ou a possibilidade espiritual de cada pessoa, uh, a, o tipo de sensação espiritual que ele pode revelar a ela. E
Além de tudo, eu acho que um questionamento que esse filme pode trazer no fim, quando assistimos ele, ou uma lição, talvez, possa ser lida Sim, assim, é que sim. talvez a estrutura dessa vida cotidiana, dessa vida corriqueira dessa família, o trabalho, a família, o status deles de riqueza e de alta burguesia, pode existir apenas para nos proteger de uma verdade que talvez não sabemos como lidar, como suportar. E aí todas essas instituições sociais são rompidas, elas caem em ruína. Eu lido pelo menos dessa forma. Legal, legal. Tem muita coisa para falar aqui, né? Além da crítica da burguesia, a crítica às instituições também, né? A crítica à rotina, né? Ao modo turbulento, né? De vida que nós temos, né? Perdemos bastante. A questão do tempo é uma coisa muito importante desse filme, como a gente falou já no início, né? A questão das dinâmicas são muito diferentes, né? O Pedro trouxe no começo aqui do encontro, das dinâmicas que são diferentes do contexto ali externo e do que se passa nessas subjetividades, né? Então, eu acho que você tem toda razão aí na questão de verem, né, o nosso visitante como uma salvação, né, e também perceberem nele um mix muito perigoso de sagrado e profano, né? Geralmente pessoas que têm esse mix de sagrado e de profano, elas são bem sedutoras, né? É mais ou menos por aí o Zaratustra lá, né? O Zaratustra, ele tem essa coisa do sagrado e do profano. Essa coisa de que eu sou o homem, mas estou na ponte de superar o homem. E nisso, com as minhas parábolas e os meus conhecimentos de mundo, eu envolvo vocês aqui naquilo que eu quero, né? Então, isso desestabiliza, né, as pessoas e seduz as pessoas, né? E, e aí, como lição e provocação, né, nós temos a questão do tudo passa, né? Tudo passa, e a necessidade de permanência adoece a gente. Achar que tudo será como sempre foi, isso adoece a gente. Achar que as pessoas serão as mesmas sempre, adoece a gente. Né? Vamos lá, mais algumas coisinhas aí, mais 3 minutinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Arrematem aí. Vamos arrematar aqui o, o encontro. Eu teria muitas coisas para falar, muita coisa mesmo, né? Mas eu falei bastante coisa que eu queria falar aqui, tá, gente? Olha, uma coisa interessante, uma referência, né? É a questão do Requiem, né? O Requiem do Mozart aparece exatamente lá nos créditos do início do filme, aparece, né? Do Requiem do Mozart, a música ali de fim de vida, né? A música, né, de morte, a música de finitude, né? E é exatamente a saída do nosso visitante da cena é exatamente no meio do filme, ali mais ou menos no minuto 47, 50, acontece a despedida, né? E aí, quando ele se despede, o que toca ao fundo é exatamente o Requiem do Mozart, tá? Então, essa figura estética tem que ficar na mente da gente. Outra coisa interessante também a questão, a vertigem, né? A vertigem que é, né? É o abalo, né? De um amor perdido, né? Que a Odetta, né? Que a menina, que a filha, ela sofre e a câmera roda e ela corre para fora da casa, dança um pouco, corre para o outro lado, depois volta correndo desesperada e aí chega no quarto e fica ali catatônica, né, com aquilo que aconteceu, né? Então, essa vertigem do amor, né, essa coisa do risco, é uma obra que trata, né, de uma emoção, de uma adrenalina do risco, do proibido, né? Então, é uma obra que fala do proibido também, né? E é claro, essa questão
do catatonismo, né, da Odetta, ela é bastante sugestiva em um outro filme muito importante aí da nossa história do cinema, que figura sempre entre as listas dos maiores filmes de todos os tempos aí, que é Persona, do Ingmar Bergman. Tá? Vamos lá, teve gente que falou comigo aqui no chat, né, aqui no chat privado, vamos ver. O Pedro falou, né, o visitante lembra a passagem bíblica de ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, né? Então, ele tem essa mistura, né, do perigoso e do seguro, né, da maré, né, e do rio calmo, né? Então, ele tem essa característica, né? Vamos lá, gente, mais alguma coisa? Podemos fechar, então, esse encontro. Eu acho que a questão da Emília no fim do filme, né? As lágrimas dela serão uma fonte, não de dor, mas talvez de salvação, né? Ela ali se sacrifica, né? Então, assim, temos aí. Eu acho que das coisas que eu anotei aqui, eu falei praticamente, né? Olha só, quando eles estão ali no carro, né? O Paolo e o visitante, né? Estão indo passear, fazer alguma coisa. Ele fala: olha, meu querido visitante, a única coisa que me obriga a falar com alguém, com as pessoas, ou com você, né? Olha só que coisa interessante, com você, ou seja, um qualquer que não é aqui da minha classe, né? A moral. E 2, algo subjetivo que precisa ser discutido para se resolver. Algo que ele tem que resolver internamente, aí ele tem que tratar com o outro. Né? Ou seja, são 2 fatores que envolvem nossas relações com as pessoas. Uma pressão externa da moral, do sistema de regras, e o eu, o meu desejo, a minha vontade de ir em direção ao outro. Né? Então, isso também é interessante. Né? A fotografia, a questão da fotografia é muito importante também. Já vou falar, tá, Tiago, do seu comentário aqui. A questão da fotografia, ela é muito importante como requisito de quê? Registrar os momentos. Né? Registrar os momentos, né? E aí fica a nossa provocação, né? Você presta atenção aos bons momentos que vive, né? É uma provocação. A Odetta estava ali com o pai, doente, né? E estava ali com aquele cara que ela tinha desejo, que ela estava apaixonada. Tanto é que imediatamente, a partir do momento que ela tira as fotos, ela já pega o visitante e corre para o quarto para perder sua virgindade, né? Então você presta atenção aos bons momentos que você vive e a fotografia vem para registrar esse momento de eternidade ali, né? Que o Goethe falava sobre isso, né? Eternidade é você captar, né, aquele momento. O momento, quando ele existe, ele é a eternidade. Né? E aí o Tiago fala que o Zaratustra também usa essa simbologia da águia e da serpente, claro, exatamente. Então, a águia e a serpente estão sempre ali com ele, né? A águia, da questão da força, da altivez, do voo alto, de ver panoramicamente, e a serpente, né, com essa coisa esperta, essa coisa maliciosa, né? Então, é o chão, nos acidentes, no solo e também no ar, né? São importantes, né? O Maquiavel vai falar sobre isso também, né? Ele usa também essas figuras, o leão como força e a raposa como astúcia, lá no Príncipe, né? Coisa que eu vou falar no encontro do livro, né? É isso, pessoal. Eu acho que tá ótimo aqui, tá, ó. Fizemos aqui completamos bastante aqui o nosso quadro. Apareçam aqui no. Podem ligar a câmera aí para a gente bater uma foto aqui, bater um print. Apareçam aí. Vamos lá, vamos lá. Quero ver vocês aí, rapidinho. Vamos tirar aqui um print bem bonitinho, para a gente se exibir lá no grupo, né? Afinal de contas, né? Cadê a Gabriela? Brígida, quem mais? Quem mais? Ó, o Davi apareceu ali. Então vamos lá, então. Faça uma posição aí legal. Faça uma carinha de intelectual aí. Vamos lá, então. No 3 eu vou dar um print, tá? Vamos lá.
1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou, para ver se ninguém saiu com a boca aberta, com o olho fechado, né? Tem uns 3 aqui com o olho meio fechado. De novo, só mais uma. 1, 2, 3. Só um segundo. Tá ótimo. Pronto, agora saiu certinho. Pronto. É isso, queridos. Quem de vocês aí ficará comigo daqui a pouco no encontro sobre músicas? Levante a mão aí. Eu. Andréia, o Hugo, grande Gabriela, ela é guerreira de luta. A Larissa também. Que bom. Apareçam aí mesmo. Vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, tá? A gente começa 9h15, tá? E aí a Vai gente abrir faz outro uma... link? Vai abrir outro link ou é esse mesmo? Não, eu acho que a gente pode ficar aqui mesmo. Se cair, Tá. eu mando lá no grupo um novo link, tá bom? Mas podem ficar por Beleza. aqui. Eu vou só... Na verdade, eu vou ter que fechar esse link porque eu vou ter que fechar a gravação. Então vai ser outro Beleza. link mesmo. Eu vou mandar outro lá, tá bom? Tá bom. Boa noite, Thiago. Até mais. E Até aí, mais. Tchau, tchau, gente. beleza? Valeu. Boa noite a todos aí, obrigado. Obrigada. Valeu.